Vamos ao evangelho de hoje então. Lucas capítulo 5, versículos de 17 a 26, diz assim: Um dia Jesus estava ensinando e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, quem é aquele que vem no Natal e virá um dia na sua glória? As liturgias, os evangelhos de cada dia do Advento nos ajudam justamente a olhar isso, pensar isso. Então, alguns evangelhos que a gente escuta no evangelho, a igreja proclama, já foram proclamados ao longo do ano. Mas agora a gente muda o enfoque que dá, né? Então, quem é que nasceu no Natal? Quem é que um dia virá na glória? Aquele que perdoa pecados. Jesus Cristo de Nazaré, lá naquela manjedoura, aquele bebezinho, coisinha mais linda do mundo, cuti-cuti da mamãe. Aquele bebezinho é aquele que faz aquilo que só Deus pode fazer. Só Deus pode perdoar pecados. Quando os escribas e fariseus começam a murmurar, né? Mas só Deus pode perdoar pecados. Eles não estão errados. Eles estão certos. Só Deus pode perdoar pecados. Acontece que o homem ali diante deles, que nasceu no Natal, é Deus. Ele é um de Deus. Deus é uno e trino. Sendo um, ele é três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou, é Jesus, é Deus entre nós. Então, um de Deus, né? Uma das pessoas de Deus, um de Deus está entre nós. Então, de fato, não está errado você dizer, mas só Deus pode perdoar pecados. Sim, só Deus pode perdoar pecados. Mas Ele é Deus. E Ele está no meio de nós, Ele se encarnou. Esse é o mistério do Natal, o mistério da encarnação. Deus se faz ser humano, está conosco. E aí sim, na terra pode ser feito algo que só o céu pode: o perdão dos pecados. Essa é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia: sim, só Deus pode perdoar pecados, mas agora o perdão dos pecados se dá através dessa mediação humana, que é o corpo de Cristo, que para nós hoje é a igreja. Portanto, nós somos perdoados em relação a Deus através da igreja, na pessoa dos seus ministros, do sacerdote. O padre, então, tem o poder de fazer na terra, de fato, aquilo que só Deus pode, ser humano nenhum pode, só Jesus Cristo, e a quem ele confere o poder, a sua igreja. Assim termina o Evangelho de São João, né? A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Ah, mas só Deus pode perdoar pecados. Sim, mas eu sou Deus e estou te dando o poder. Então, no sacramento da ordem, que é um dos 7 sacramentos da igreja, o sacramento da ordem, que dá o grau do presbiterato ao homem. O presbítero é o padre, é o sacerdote. Ele também pode perdoar os pecados. Não ele, o ministério dele. Eu não posso perdoar os seus pecados. O que perdoa os seus pecados é o ministério que eu exerço em nome dele. Hoje vimos coisas maravilhosas, termina o Evangelho. O aleijado andou, né? Mas também é coisa maravilhosa ver isso, que o ser humano está sendo perdoado através do humano. Que o ser humano está sendo perdoado através de uma mediação humana, concreta, no caso, a humanidade de Jesus. Mas nós também podemos ver essas coisas maravilhosas sempre que alguém, diante de um outro humano que tem esse ministério divino, escuta assim: eu te absolvo de todos os teus pecados, vá em paz. Isso também é coisa maravilhosa, né, de se ver e de se ouvir. Então, aquele que nasce no Natal é o perdoador dos pecados, é Deus.
entre nós. E Jesus, que perdoava os pecados, começa o Evangelho dizendo lá no versículo 17, um dia Jesus estava ensinando. Aquele que nasce no Natal é um grande mestre, né? Um grande professor, ele ensina a Deus, ele ensina a vida, ele ensina o que de fato importa, ele ensina e diz lá a palavra, e a virtude do Senhor o levava a curar. Virtude vem do latim virtus e significa força. A força interior, né? Ser virtuoso é ser forte de alma. A virtude do Senhor nele, a força de Deus, o levava a curar. Tanto é que é por isso, então, que aqueles homens, que no outro evangelho vão dizer que são 4, vão levar esse amigo paralítico, chega lá, ninguém abre espaço para ninguém, eles abrem o telhado, eles descem, por quê? Porque Jesus curava o corpo das pessoas. E até hoje ele cura enfermidades. Mas com certeza, nem o paralítico, nem os seus 4 amigos foram lá para ouvir: homem, teus pecados estão perdoados, né? Possivelmente também eles falaram: poxa, só isso, não tem mais nada. Mas veja, a cura mais profunda e urgente é a cura do pecado. Porque veja, meus irmãos, esse homem saiu daqui andando, louvado seja Deus por isso, mas um dia ele morreu. Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro depois vai morrer. Então nós vamos morrer. Nós vamos ser libertos da paralisia do pecado. E sim, quando a gente de fato se arrepende, se quebranta diante de Deus, quando a gente solta as nossas mágoas, nossos ressentimentos e rancores, quando às vezes a gente faz uma boa confissão, sim, curas físicas vêm como consequência das curas emocionais e espirituais. Existem enfermidades físicas que são decorrentes da nossa má vida moral, espiritual, né? Porque o ser humano ele é um todo. Então Jesus começou pela cura espiritual, porque de fato é a mais importante. E é por isso que Jesus disse para eles: olha, o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou pro aleijado, ou falar levanta e anda? No olhar humano, é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados, porque ninguém vê pecado nem entrando nem saindo, né? Flutuando no ar. É mais difícil no olhar humano dizer para o aleijado levanta e anda, porque vai que não levanta, vai que não anda. Esse é o olhar humano. Mas Jesus diz: pois bem, para que vocês saibam que o mais difícil é o pecado, que de fato só Deus pode, mas eu posso o que Deus pode, então levanta e anda. E aí sim, na cura física daquele homem, fica testificado o poder espiritual de Jesus Cristo sobre aquele homem e sobre todos nós. Portanto, irmãos, hoje na nossa oração, vamos ao Senhor e apresentemos a Ele as nossas paralisias e peçamos que a virtude dEle cure o nosso corpo, a nossa alma, né? Mas busquemos o sacramento da confissão, não desperdicemos Jesus que veio para perdoar os pecados. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante deste evangelho da cura do paralítico, nós temos a manifestação de 2 autoridades mostradas por Jesus: a autoridade de perdoar pecados e a autoridade de curar aquele paralítico. Diante da questão de perdão dos pecados, no Antigo Testamento, este perdão acontecia através do Templo de Jerusalém, dos sacrifícios oferecidos pelos pecados. Agora, com Jesus, esta autoridade de perdoar pecados é do próprio Cristo e que ele deixou à sua igreja através dos sacerdotes. Nós temos aqui em Jesus o verdadeiro poder de perdoar pecados, o que causa estranheza a muitos líderes do povo judeu, porque estes não reconheciam que Jesus pudesse perdoar pecados. E agora, Jesus, sendo o Messias e o próprio Deus, tem o poder de perdoar pecados e deixou este poder à sua igreja. A segunda manifestação da autoridade de Jesus se dá na cura daquele paralítico. A paralisia impedia que aquele homem fosse livre para caminhar. Ele dependia das outras pessoas. Porém, Jesus tem o poder de curar. No Antigo Testamento, as profecias já anunciavam que o Messias teria sinais, e entre os sinais, a cura de tantas pessoas que estavam enfermas. E eis que estamos diante do paralítico. Quem tem a autoridade de curar? O próprio Jesus. Manifestada essas 2 autoridades, a do perdão dos pecados e a da cura do paralítico, hoje nós queremos pedir
a Jesus, que tudo pode, que nos conceda um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados e que também seja dissipada toda a paralisia espiritual de nossa história de fé. Às vezes, nós, como cristãos, podemos alimentar certas ideias que nos paralisam, que não nos deixam progredir. Dou um exemplo de uma ideia paralisante. A pessoa diz assim: eu não preciso ir na igreja rezar, eu rezo em casa sozinho. Faça uma avaliação na vida se de fato essa pessoa que diz que reza em casa sozinho, se ela está rezando de verdade, se ela está vivendo a sua fé de verdade. É uma ideia paralisante, é uma ideia que na realidade está transvestida de uma desculpa. Porque se nós podemos nos locomover, se nós temos saúde, o que nos impede de ir rezar na igreja? O que nos impede são ideias paralisantes. É claro que aquelas pessoas que têm problemas de saúde, que têm as suas enfermidades e que não o podem, nós compreendemos. Mas tantas outras que se paralisam, vão em todos os lugares, mas não vão na casa de Deus. Este é um exemplo de ideia paralisante. Existem muitas outras. Peçamos hoje que o Espírito Santo nos liberte de tais ideias e que nós sejamos livres para amar a Deus. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos no nosso tempo do Advento e hoje lemos o Evangelho fascinante daquelas pessoas que levam o paralítico até a presença de Jesus, que fazem uma peripécia para levar até o Cristo aquele homem que necessitava, aquele homem que miseravelmente necessitava de misericórdia. Mas eles achavam que a miséria maior daquele homem era ser paralítico, era não caminhar. Jesus, no entanto, que conhece o coração do homem, viu que ele tinha uma miséria ainda maior. Era a miséria do pecado. E Jesus, então, vai de encontro àquilo que é a prioridade. A prioridade de Jesus não é curar os corpos, é salvar as almas. Por quê? Porque, claro, os nossos corpos são importantes e são preciosos, mas eles só irão se livrar de sua miséria completamente na ressurreição dos mortos. O que é importante é que nós tenhamos a nossa alma salva para que na ressurreição dos mortos ressuscitemos para a vida e não ressuscitemos para a morte, porque ressuscitar todos irão. Os bons para a recompensa definitiva e final, os maus para o seu castigo eterno. Então, Jesus olha para aquele homem e diz: teus pecados estão perdoados. As pessoas escandalizadas, que não esperavam que um homem ousasse perdoar os pecados, começam a murmurar no seu coração. Pois bem, nesse tempo do Advento, a Igreja nos chama a nos aproximarmos de Jesus através do sacramento da confissão. Então, eu gostaria de aqui colocar dois pontos, duas coisas importantes. A primeira, que você se prepare verdadeiramente para o sacramento da confissão. Se prepare para o Natal com uma santa confissão, uma confissão verdadeiramente que disponha o seu coração e você se coloque diante do Cristo e diga: Senhor, eu nem sequer sou capaz de me arrepender de verdade, se vós não vierdes. Sim, o tempo do Advento é o tempo de clamar: vinde, Senhor Jesus. Mas vinde, Senhor Jesus, para me dar o arrependimento, para me dar a contrição, para me dar verdadeiramente a graça de chorar os meus pecados e o fato de vos ter ofendido, Senhor. Nós não somos capazes de nada, nem sequer da mínima contrição, se não houver um toque da graça, onde o Senhor suscita dentro de nós o arrependimento. Ele quer fazer isso, mas para isso nós precisamos nos abrir. É Ele quem faz surgir em nós o querer e o fazer. Então a primeira coisa é o querer. Eu quero me arrepender. Senhor, dai-me a graça
de eu me arrepender. E aí, você faça a sua santa confissão. Mas eu falei que são duas coisas. A primeira é a sua confissão. Qual seria a outra? A outra é você fazer como essas pessoas do Evangelho que levaram o paralítico até Jesus. Faça um apostolado, não é? E procure lembrar as pessoas, gente, é Natal do Senhor. O Natal está se aproximando. É Ele que vem. Ele vai encontrar a nossa casa tão desajeitada, tão mal arrumada, tão suja, tão porca. Nós precisamos preparar a casa para o Senhor que vem. Qualquer visita importante que vem à nossa casa, nós damos uma faxina geral na casa, não é verdade? Nossa, eu preciso arrumar tudo para que a visita não encontre tudo de pernas para o ar. Quem vem no Natal é o Senhor. É Ele quem vem de verdade. Não é um faz de conta. Ele vem e vem para nos transformar. Vamos nos preparar para Ele. Vamos fazer um apostolado, levar os nossos irmãos, irmãs, familiares, amigos para a confissão, para que então nosso Senhor receba no Natal o grande presente. O presente do mínimo gesto de amor que nós consigamos. Coloquemo-nos indigentes, como mendigos da graça de Deus, na porta de Jesus e digamos, Jesus, se vós não vierdes, eu não teria amor para vos acolher. Vinde, Senhor, e dai-me o amor para que eu possa acolher aquele que é bendito e que vem em nome do Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor virá e não tardará. Ele poderia ter vindo ontem. Ontem nós, católicos, vivíamos esta expectativa, claro, com toda a serenidade do coração. Mas vivíamos isto ontem. O Senhor poderia vir, mas Ele não veio. Então hoje, nós precisaremos viver de novo essa expectativa. O Senhor poderá vir hoje, agora, neste exato momento. Amanhã eu poderei até dizer assim, era ontem, mas pode ser que seja hoje. É assim, meus irmãos, que nós vamos vivendo dia após dia. Nós vamos pedindo a Deus a graça de não perdermos de vista o que o Senhor falou. O que aquele anjo disse quando Jesus tinha acabado de subir para o céu. Os apóstolos olhando Jesus subindo para o céu e depois uma nuvem o ocultou. E de repente o anjo falou para eles, por que vocês estão olhando para aquele que virá? Dia após dia. Esse tempo do advento nos alerta. Não percamos de vista isto. O Senhor pode chegar a qualquer momento. Mas no dia de ontem, o Senhor chegou para muitos. De repente, aí no seu bairro, na sua cidade, na sua rua, ou talvez até você que esteja me ouvindo agora, você tenha perdido alguém. Então, o Senhor veio de forma particular e chamou aquela pessoa. E aquela pessoa, querendo ou não, ela teve que ir. Ela foi. Na biografia que eu estou lendo de Lúcia, de Fátima, dos 3 pastorinhos, né? Lúcia, que Nossa Senhora falava, ela via Nossa Senhora junto ali com Francisco e Jacinta. Então eu li a parte do falecimento da mãe de Lúcia. E para Lúcia foi muito dolorido a morte da mãe dela, porque ela não pôde estar no velório. E uma coisa mais interessante ainda,
A mãe estava prevendo que iria morrer. Então ligou para o convento para tentar conversar com Lúcia, mas infelizmente não conseguiu. E quando Lúcia havia se despedido da mãe dela pela última vez, quando ela já estava no convento, a mãe foi lá uma vez visitar. Lúcia havia dito para a mãe o seguinte: nós nos veremos no céu. E realmente isso aconteceu, ela não viu mais a mãe. Mas o detalhe que eu quero trazer é este. Naquele dia, Jesus veio buscar. Foi num dia de Nossa Senhora do Carmo, o dia que a mãe de Lúcia morreu. Parece que foi no dia 16 de julho, agora o ano, não sei se foi 1947, acho que foi, por aí. Nossa Senhora veio buscar. A mãe de Lúcia fechou os olhos para esse mundo, para abrir no outro, para abrir na eternidade. O Senhor veio para ela naquele dia. O Senhor não veio para outras pessoas, o Senhor veio para ela e para outras pessoas também. Mas muitos também naquele dia, naquele ano, não foram. Você entende o que eu estou acabando de dizer? Essa expectativa do Senhor que virá na sua glória com os seus anjos e santos para julgar o mundo, julgar a todos nós. Isso vai acontecer num dia determinado que nós não sabemos. Deus não quis revelar isso para nós. Mas, ao mesmo tempo, dia após dia, o Senhor vem nos buscando, vai nos levando. Agora mesmo, neste exato momento, enquanto eu estou falando para vocês, alguém, em qualquer parte do mundo, ou muitas pessoas, estão indo ao encontro do Senhor. Então, o Senhor virá e não tardará. Então, para aqueles que ficam dizendo, a história, esse negócio da vinda do Senhor, ele não virá. Primeiro, porque Deus não existe. Outros estão dizendo, sim, ele virá, mas vai demorar muito. Olha, demorando muito ou não, o Senhor está vindo dia após dia para levar os nossos. Neste exato momento, em qualquer parte do mundo, alguém está sendo velado em algum velório. Outros já estão sendo conduzidos para o cemitério. E a alma dela já foi para prestar contas a Deus dos seus atos, como diz na carta aos Coríntios. É diante disso que nós vamos olhar o evangelho de hoje. Esse paralítico que foi levado pelos seus 4 amigos. A fama de Jesus estava cada vez mais crescendo em toda a Galileia, em toda a Judéia, em Jerusalém e até fora, entre os pagãos. A fama de Jesus estava crescendo. Lá em Cafarnaum, porque esse fato aconteceu em Cafarnaum, ali na casa da sogra de Pedro, que fica do lado da sinagoga, levaram esse paralítico. Estava ali naquela cidade, um homem estava fazendo grandes coisas extraordinárias, como nós vimos no final do evangelho de hoje. Hoje vimos coisas maravilhosas. As pessoas estavam vendo coisas maravilhosas com aquele homem, Jesus de Nazaré, que é Deus. Demônios se submetiam a ele. Pessoas eram curadas milagrosamente. Outras pessoas se convertiam e passavam a segui-lo, como nós vemos ali o próprio Mateus e tantos outros. E diante desta fama, aqueles 4 amigos levaram aquele homem paralítico. Na cabeça deles estava o seguinte: hoje é o dia da chance de nosso amigo sair dessa paralisia. Vamos levá-lo para o grande mestre, Jesus de Nazaré. Ele vai curar.
Ele vai curar você. Então, veja, havia uma esperança, tanto por parte dos amigos, como do próprio paralítico. E eles estavam decididos, nós não vamos voltar sem você estar curado. Chegando lá, a casa da sogra de Pedro estava lotada, então eles resolveram passar por cima, ali pelo telhado, e levaram. Mas aqui acontece uma coisa surpreendente que ninguém esperava. Quando Jesus olha aquele paralítico, Jesus, vendo a fé, Jesus diz: homem, teus pecados estão perdoados. É aqui que é o impressionante. Era para Jesus ter dito: homem, levanta-te, você está curado. Não, simplesmente Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. E ali os doutores da lei, os fariseus, começaram a chamar Jesus de blasfemo, porque eles mesmos disseram: quem é que pode perdoar os pecados senão Deus? Então ele está se passando por Deus. Agora, além de estar fazendo tantas coisas e até infringindo a lei, fazendo curas nos dias de sábado, agora ele está dizendo que ele é Deus. Aí Jesus mostra: tá bom, para vocês verem que eu tenho o poder de perdoar os pecados, porque realmente eu sou Deus. Então agora eu vou falar para esse homem: levanta-te e anda. E aquele homem levantou e o povo ficou admirado. Agora vejam, meus irmãos, é impressionante porque Jesus não estava preocupado com o corpo daquele homem, aquele corpo paralisado. Jesus estava preocupado era com a alma dele. A alma dele, sim, estava numa paralisia, estava encerrado no pecado. E os pecados daquele homem paralítico poderia levá-lo à perda da salvação. Por isso que Jesus não se preocupou com o corpo dele. Jesus passou a preocupar-se com a alma. A alma dele precisaria voltar ao estado de limpeza. A alma dele estava imunda. A alma dele jazia no pecado. Porque Deus, ele olha além. Nós víamos aqueles homens lá, o povo viu o paralítico, o corpo do paralítico. Jesus viu a alma. E a alma dele estava numa paralisia muito maior. Porque o corpo dele, como nós sabemos, como a igreja nos ensina, porque Jesus nos ensinou isso, o corpo dele na ressurreição irá se transformar. Nós teremos um corpo glorioso na ressurreição. Mas esse corpo, ele terá que se unir à alma, porque é a nossa alma que vai primeiro diante de Deus. E se a nossa alma vai diante de Deus primeiro, é claro que nós temos que nos preocupar com a nossa alma. E a nossa alma não pode estar suja no pecado. Então o corpo, que será transformado, vai ter que se unir com a alma, mas ele terá que se unir com a alma que está salva, com a alma que depois de ter passado pelo julgamento, ela teria que estar no céu, no purgatório, porque depois, passa por aquela purificação que ainda não permite entrar no céu totalmente, mas depois de estar no céu, esse corpo precisará se unir com a alma salva, não com a alma perdida, não com a alma condenada. Porque logo depois que a alma sai do corpo e o corpo fica morto e a alma não morre, a alma vai prestar contas diante de Deus dos seus atos praticados no corpo aqui neste mundo. Então, se a alma está salva, o nosso corpo
e irá ao encontro da nossa alma salva. Se a nossa alma estiver condenada, o nosso corpo irá ao encontro da alma condenada. Por isso a preocupação de Jesus com a alma e não com o corpo. Você entendeu? Você entende a importância de nós estarmos sempre em estado de graça, não no estado da desgraça? Você entende a importância de nós estarmos com a nossa alma limpa e não suja? Você entende? E aqui, meus irmãos, tem um grande ensinamento também. Não importa se o corpo está são ou se o corpo está doente. Porque aqui era um corpo doente, era um corpo paralítico. E imediatamente Jesus olhou para aquele homem e disse: teus pecados estão perdoados. Jesus não falou: você está curado. Ele falou: os teus pecados estão perdoados. E ele fez isso, ele só fez a cura do corpo porque os fariseus e os doutores da lei estavam chamando ele de blasfemo. Então Jesus quis provar que ele é Deus. Aí Jesus curou. Será que aquele homem poderia ter voltado sem ter sido curado? Poderia, mas com a alma limpa, com a alma perdoada. Olha que coisa belíssima e que nós não entendemos e precisamos ter em mente isso. Sim, nós precisamos cuidar do nosso corpo, sim. Precisamos ir no médico, sim. Precisamos fazer os nossos exercícios físicos, sim. Mas, meus irmãos, não vai adiantar também essa luta incessante para ter um corpo sadio enquanto se tem uma alma doente, para entender melhor. Uma alma que jaz no pecado. Não vai adiantar nada. Nós vemos hoje as pessoas nessa luta constante para ter uma saúde boa e tal. A primeira coisa que as pessoas perguntam é: e aí? Como é que está a sua saúde? Por que as pessoas não perguntam assim? E aí? Você está sem pecado? Não se pergunta. Você está em dia com as suas confissões? A primeira pergunta é o corpo. Você está bem? Você está com a saúde boa? É sempre assim. Mas não se pergunta a saúde da alma. Compreende o que eu estou dizendo? E o que aconteceu no evangelho de hoje? Eu vou dizer uma coisa. Tem muitos corpos que estão num hospital, que estão numa cama em casa, numa cadeira de rodas, e são corpos doentes, mas orgulhosos, carregando o pecado e prestes a ir ao encontro de nosso Senhor e não quer confessar os seus pecados. Continua no orgulho. Uma vez eu me deparei com uma situação que eu fiquei muito preocupado. Trouxeram um homem numa cadeira de rodas para que ele se confessasse. Não sei se ele estava querendo ou se a família que levou. Quando começamos a conversar, o homem vivia junto com uma mulher. Mas o caso dele era muito fácil. Era só ele ir na paróquia e falar para o sacerdote, para o pároco: padre, eu vivo com uma mulher, mas não casei ainda na igreja. Já há muitos anos eles estavam nesta situação. Era simples, e aí o padre iria fazer o matrimônio deles. Eu preocupado na hora, porque a condição dele ainda não dava para ele receber a absolvição. Eu chamei a companheira dele, que também estava lá, e nós conversamos ali. E eu disse: vocês precisam receber o sacramento do matrimônio. Olha, pasmem, o homem tinha 80 e poucos anos. Você poderia até dizer assim: mas padre, um homem de 80 anos? Sim, um homem de 80 anos que não confessava há mais de 40, sem confissão, sentado numa cadeira de rodas, igual o paralítico de hoje. Então eu chamei os dois para conversar. E aí falei com a companheira dele, uma senhora também idosa, e ela disse o seguinte: padre, eu e meus filhos já há muito tempo estamos pedindo a ele para nós casarmos e ele não quer.
o homem na cadeira de roda. E aí eu disse assim, eu falei, mas por que ele não quer? Eu perguntei. Aí ela disse assim, sabe por quê, padre? No início era eu que não queria casar, porque ele era viúvo, ele já tinha vindo de um casamento, estava viúvo, estava livre. A mulher, ela nunca tinha casado, era livre. Então, no início, não sei se ela estava com tanta insegurança, e ela disse pro homem, quando ele disse, vamos casar, ela disse não, mas se juntaram. Não casaram, mas se juntaram, veja só. Ok, passados os tempos, a mulher viu a necessidade realmente de receber o sacramento do matrimônio. Então disse, vamos casar. Ele agora não quer. Por birra, ele não quer casar. Um homem de 80 anos, em cima de uma cadeira de rodas, não quer casar. Falei para a mulher, então faz o seguinte, vocês dormem juntos? Ela disse sim, então faz o seguinte, a senhora separa do quarto, e aí a senhora fica livre, a senhora vai agora praticar a caridade, vai ajudá-lo, que não vai deixar ele assim, e a senhora vai procurar o padre na sua paróquia, e vai dizer, padre, olha, eu vivo junta há tantos anos, não existe empecilho nenhum, e agora eu já reconheço que eu preciso receber o sacramento do matrimônio, mas o meu companheiro não quer receber. Então eu resolvi me separar do quarto, vou ajudá-lo como irmão, porque ele não quer casar, e eu quero me confessar, padre, para receber o sacramento do matrimônio. Então já são ali idosos, e agora essa foi a alternativa, porque o homem está dizendo que não quer casar. Olha a idade do homem, em cima de uma cadeira de rodas, há anos sem confessar. Você entende? É mais ou menos a situação do evangelho de hoje. Talvez até você não compreenda o mistério e a situação que está ali. A idade em cima de uma cadeira de rodas e poderia resolver o problema. Simplesmente era só chegar lá na paróquia e o padre marcar com o padre, ver as coisas que são necessárias para receber o sacramento do matrimônio. E ele não quer. É assim, meus irmãos, que nós vamos esperar Jesus voltar, sem receber o sacramento do matrimônio, encerrado numa paralisia do pecado, sem querer se confessar. E o Senhor não tardará, e o Senhor virá a qualquer momento. Eu vou dar um conselho para você. Se confesse pelo menos uma vez por mês. Coloque ali, como eu já falei, sempre dou essa orientação para as pessoas, primeira sexta-feira do mês ou primeiro sábado. Coloca como meta. Aí você vai confessar-se 12 vezes no ano. Aí, pelo fato de se confessar com frequência, os mortais vão desaparecendo e vai ficar apenas os veniais. E elimine os mortais. Elimine. Fica somente com esses do dia a dia, como nós falamos. Uma irritação, uma briguinha que surge aqui, às vezes um julgamento lá. Esses do dia a dia. Mortal, não. Não vamos ficar encerrados em cima de uma cadeira de rodas, meus irmãos, no pecado mortal, vivendo uma birra. Eu não quero receber o sacramento do matrimônio porque quando eu quis, você não queria. Meu Deus do céu. Estou rezando por este homem, estou rezando para que ele possa deixar o orgulho de lado e receber o sacramento do matrimônio. Aí eu disse, caso queiram receber o sacramento do matrimônio, caso ele queira, confessem antes ali, um dia antes ou no mesmo dia em que vão receber o sacramento do matrimônio. Mas nós não podemos brincar, porque o Senhor não tardará. Ele virá a qualquer momento. E quando o Senhor vier, ele precisará nos encontrar em estado de graça, não no pecado. E Jesus olhou para aquele paralítico e disse para ele, os teus pecados estão perdoados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe Maria
Santíssima.